Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz com Cristo e a salvação eterna que há somente nele. Que bom, seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional aqui, uma mensagem, uma reflexão na palavra de Deus para abençoar o meu e o seu dia. Hoje nós vamos falar sobre obediência, sobre provação e sobre quem é Deus na minha e na sua vida. Então já fica aqui comigo até o final, em média 10 minutinhos. Clica aqui já no inscreva-se. Durante o vídeo curte, comenta e ao final compartilha. Isso ajuda muito o YouTube a dar mais relevância ao vídeo e a sugerir o vídeo para mais pessoas. Também se você clicar aqui na minha fotinha, no meu nome aqui, Visvise, ver canal, vai ter todos os vídeos ali. Então tem deve ter uns 400 devocionais já, e tem mais de 300, 400 shorts, que são os vídeos curtos, menos de 1 minuto, aliás, de até 1 minuto, e que tem vários salmos aí. Aí se você for na lupinha ali, você pode pesquisar o Salmo 23, o Salmo 70, o Salmo que você gostar mais, se quiser assistir todos os dias. Amém? Então vamos lá. Na sequência, Gênesis capítulo 22, um texto com muito ensino, um texto muito rico, e do qual eu aprendi a gostar bastante também. Vamos lá? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém. Então, esse texto aqui é muito rico, muito gostoso, prazeroso de ler, e a gente poderia ficar a manhã inteira conversando sobre ele. Agora são 7h58. Nossa, hoje está um pouquinho mais tarde. Está quase na hora de ir com a Milena sair. E então,
aqui fala sobre obediência, sobre quem é Deus na sua vida e sobre provisão de Deus também. Então, vamos lá. Aqui nós temos o começo. Ele sai de casa com seus servos até certo ponto do que Deus te chama para fazer. Alguns vão poder te ajudar. De um ponto para frente é você, Deus, eu, seu sacrifício. É sobre sacrifício também, era essa palavra que fugiu. Então, mas ele pega e responde ao Isaac, quando o Isaac responde, pergunta, né, onde está o cordeiro? Aliás, ele fala para os seus servos, nós voltaremos. Então, eu enfatizei isso na leitura, nós voltaremos. Ele não falou, vou voltar daqui a pouco. Ele fala, nós voltaremos. Eu confio no Deus que me pede mesmo uma coisa tão absurda como essa. Então nós voltaremos. E aí quando seu filho Isaac pergunta, analisando o contexto, Isaac tem por volta aí dos seus 14 anos de idade, já era um homem formado, o pai dele na casa dos 114 anos já, um senhor. Então tem a obediência também de Isaac, não só a obediência de Abraão, nós já vamos chegar lá. Então eles vão e Isaac confia em seu pai. Isaac sabe que Abraão serve um Deus verdadeiro. Isaac confia tanto em seu pai quanto no Deus de seu pai, o Deus de Abraão, que mais tarde vai ser Deus de Isaac e também Deus de Jacó e o nosso Deus. Então, e ele segue, ele obedece seu pai e seu pai está obedecendo ao Senhor. O Senhor pediu a ele Isaac. Quem era Isaac? Isaac era o filho da promessa dele, por qual sua descendência será numerosa. E aí eu imaginando a cabeça de Abraão nessa hora, né? Falei assim, cara, o Senhor me prometeu, agora há 35 anos atrás, que me daria um filho. Eu e minha mulher já éramos de idade, minha mulher estéril, já tinha passado, já não existia mais ciclo menstrual para ela. E ele me prometeu e eu tentei consertar, tentei fazer do meu jeito, eu e Sara tentamos completar a promessa dele e deu ruim, erramos, falhamos miseravelmente. E depois de 25 anos ele cumpriu a promessa onde não existia possibilidade alguma, humanamente, nascer esse menino. E agora ele me pede para eu sacrificar ele, mas esse Deus é o Deus da minha vida, é o Deus que operou um milagre há 25 anos atrás, há 14 anos atrás, depois de ter me prometido 25 anos antes. Esse é um Deus de verdade, ele é o meu Deus e eu obedecerei. Então vou levar Isaac para sacrificar, até porque o meu Deus que me deu a minha bênção é melhor do que a minha bênção. Então a minha bênção não é o meu Deus é quem me abençoou. E muitas vezes nós temos algo que o Senhor nos confiou, algo que o Senhor nos deu, que em determinado momento Ele pode pedir novamente, falar assim, eu ainda sou teu Deus, ou o seu Deus é essa bênção que eu te dei. Você me pediu um carro e eu te abençoei, agora você só vive através desse carro. Você queria uma casa, eu te dei essa casa, agora a sua casa é seu Deus. Eu te dei esse emprego a qual você sonhou e agora você só vive para esse trabalho é o seu Deus. Você acorda pensando nele, dorme pensando nele e não tem mais tempo para aquele que o abençoou. O Senhor deu um filho a qual você queria muito. Agora, seu Deus ainda é mais importante do que a sua bênção. Era isso que ele estava falando para Abraão. Abraão, a bênção, aquilo que eu te abençoei, aquilo que eu te prometi e te dei, não pode ser maior do que eu. A bênção não pode ser maior do que o abençoador. Aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que Ele nos confia, aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que Ele nos promete, aquilo que Ele nos confia, não pode ser maior do que Ele em nossas vidas.
E aí Abraão leva Isaac, e Isaac também obedece. E ao sacrificar, o Senhor fala, não precisa. Até aqui já deu para provar que o seu coração ainda é voltado para mim e não para aquilo que eu lhe dou. Porque o que eu vou fazer na sua vida é muito maior do que essa bênção. Aquilo que eu tenho para você ainda é maior do que isso que eu já te fiz. Mas como? Eu já estou velho, né? Pensando como Abraão. Porque eu não vou, a minha bênção não vai parar só em você, a minha bênção é geracional. E ela vai passar por Isaac, e ela vai passar por Jacó, e ela vai passar por Davi, e vai chegar a Jesus. Aquilo que Deus faz para mim, para você, não é só para nós. É para os outros. Por isso que Jesus é tentado no deserto por Satanás, transforma esta pedra em pão, use do seu poder para seu benefício. Ele fala, cara, não precisa. Sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. Ele responde com a palavra. Ele fala, não vou utilizar da minha divindade aqui para meu benefício próprio. Mas a hora que tem em torno de 14 mil pessoas lá onde ele está pregando e não tem alimento para todo mundo, vem um menino com 5 pães e 2 peixinhos e ele fala, Pai, graças eu te dou por esse pão, e alimenta os 5 mil homens, as crianças e as mulheres. Por isso que dá em torno de 14 mil pessoas. E ainda sobra. Porque naquele momento ali ele não fez para si próprio, ele fez para os outros. Então aquilo que o Senhor dá para nós, não é para nós, é para outras pessoas. Como ele deu Isaac a Abraão. Não era para ele, não era para ser um filho mimado. Era para ele criar um pai de multidões. E aí foi nessa obediência, nessa entrega, que Isaac também aprende que o Deus do pai dele é muito maior do que ele na vida do pai dele. E aí eu fico com outra pergunta. Eu seria capaz de ser Isaac e obedecer a promessa do Deus do meu pai? Do Deus, do verdadeiro Deus? Você seria capaz de se deitar ali? Você confia plenamente no Deus a ponto de saber que você pode ser a oferta? Nós, em determinado momento da nossa vida, nós seremos a oferta para o Senhor. E nós seremos capazes de sacrificar a nossa vida para viver para Ele. Assim como o apóstolo Paulo fala, viver para Cristo, viver para Ele. É muito melhor nós morrermos para nós mesmos para viver para Cristo. Isso é ser Isaac, é morrer pela promessa da vida eterna, que seria uma nação que não se dá para contar, nem como as estrelas do céu, nem como as areias do mar. Obediência ao Senhor, entender que aquele que nos abençoa é maior do que a nossa bênção, é mais importante do que a nossa bênção. Então nós temos que viver para o abençoador e não para a bênção. Amém? Como eu disse, dá para ficar aqui até o meio-dia falando desse texto, é muito lindo, muito bacana, dá para meditar nele. Faça isso, continue meditando nesse texto durante o dia. Tire um pouquinho mais de tempo para meditar nele. O que pode ser o seu Isaac? Qual é a bênção que o Senhor tem para a sua vida que vai impactar quem está ao redor? Amém? Que Deus te abençoe. Não deixa de compartilhar. Comenta aqui. Fala das suas promessas, dos seus pedidos, das suas orações. Peça ao Senhor para te colocar no centro da vontade dEle. E que Ele nos ensine, nos mostre que a nossa bênção não é só para nós, que a gente possa utilizar as nossas bênçãos para impactar vidas ao nosso redor. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração, um excelente final de semana. Amanhã é dia de culto. Não deixa de participar. Amém? Se você não tem ainda uma igreja, uma comunidade, procure uma mais próxima da sua Bíblia. E você pode acompanhar ele online, tem diversas aí também que transmitem tanto no YouTube quanto no Instagram. Forte abraço, até amanhã, gente, senão eu não vou embora.